História de Anne Frank e relação com o Holocausto. Curiosidades de Anne Frank dentro do anexo durante o nazismo. Por que Anne Frank e sua família se esconderam no anexo? A situação se agravava por conta da guerra, pois as fronteiras dos Países Baixos estavam fechadas. A saída encontrada por Otto Frank foi esconder a família em um anexo que ficava exatamente onde ele trabalhava. Quantas pessoas ficaram escondidas no anexo? No total foram 8 pessoas, sendo Otto Frank, Edith Frank, Anne Frank, Margot Frank, Peter Van Pels, August Van Pels, Hermann Van Pels e Fritz Pfeffer. Como Anne se sentia no anexo? Na chegada da família Van Pels no esconderijo, Anne se sentiu empolgada, já que teria novas pessoas com quem conversar e se distrair. A empolgação, no entanto, não durou tanto tempo, pois tiveram problemas de convivência com a senhora Auguste Van Pels. Como era a rotina de Anne Frank dentro do anexo? Anne fazia seu dever de casa logo após o almoço. As atividades se dividiam entre línguas, matemática, história, taquigrafia ou qualquer outro curso que se pudesse comprar por correspondência. Os estudos aconteciam em seu quarto ou na sala comum. Era também nesse horário que Anne se dedicava a escrever seu diário. Por quem Anne se apaixona no anexo? No começo, Anne acha Peter um chato, um preguiçoso detestável. Mais tarde, em 1944, ela começa a escrever sobre Peter num tom mais carinhoso. Ela se sente feliz quando ele olha para ela e se apaixona por ele. Qual era o sonho de Anne ao sair do anexo? Seu sonho quando crescesse era ser jornalista ou escritora. Quem entregou o esconderijo de Anne? Vandenberg teria entregado o endereço do esconderijo dos Frank para poder salvar sua própria família, que foi poupada dos campos. Como descobriram o esconderijo de Anne? Em 4 de agosto de 1944, um grupo de soldados da Schutzstaffel invadiu o prédio que estava escondida a família de Anne Frank. Durante essa invasão, o esconderijo foi descoberto. Nazismo. O nazismo é uma forma de fascismo que despreza a democracia liberal e o sistema parlamentar. O seu nacionalismo extremo tem origem no pan-germanismo e do movimento do nacionalismo étnico Volksche, que tem sido um dos principais aspectos no nacionalismo alemão desde o século XIX, e foi fortemente influenciado por grupos paramilitares chamados Freikorps, que surgiram durante a República de Weimar, após a derrota alemã da Primeira Guerra Mundial, de onde surge o culto à violência do partido. O termo nacionalsocialismo surgiu a partir da tentativa de redefinição nacionalista do conceito de socialismo para criar uma alternativa tanto ao socialismo internacionalista, marxista, quanto ao capitalismo de livre mercado. O nazismo apoiava teorias pseudocientíficas, como a hierarquia racial e o darwinismo social, que atribuíam aos povos germânicos o mais elevado grau de pureza da raça ariana ou nórdica, que a apresentavam como a raça superior. Holocausto. O termo Holocausto refere-se ao genocídio organizado pelos alemães nazistas, principalmente de judeus, durante a Segunda Guerra Mundial. Os judeus e qualquer outra minoria considerada inferior pelos nazistas eram sistemicamente agrupados, explorados até a exaustão e então sumariamente executados. A antissemitismo, movimento de aversão aos judeus, existente na Europa desde o início do século XX e que ficou mais intenso na Alemanha com a propagação do nazismo liderado por Adolf Hitler. Jacob era o mais velho dos 3 filhos de um casal judeu religioso que morava na cidade de Cracóvia. Seu pai era vendedor de farinha. Naquele verão, como de costume, passamos as férias na fazenda do meu avô. Quando retornamos foi um pesadelo. Cracóvia havia sido ocupada pelos alemães no dia 6 de setembro e os judeus não tinham mais permissão para andar nas calçadas, pegar transportes públicos e até mesmo ter rádio. Tínhamos medo até de andar pelas ruas, pois os judeus eram muitas vezes raptados e espancados. Em 1940, fomos morar na fazenda, em um sábado de manhã. Nós, os judeus daquela área, fomos presos. Os nazistas nos levaram caminhando a pé para Prozweiss, quando um policial polonês, com 2 corpos ao seu lado, veio até mim perguntando por que eu não havia falado bom dia para ele. À medida que me aproximava dele para cumprimentá-lo, ele carregou sua arma e apontou para mim.
Quando passei por ele, ele me acertou um golpe com o cano do revólver, quebrando meu nariz e minha mandíbula. Corri dali e me misturei à fila de pessoas, e o policial atirou em outra pessoa. 4 dias depois, meu pai e eu fomos deportados para o campo de Prococim. Jacob passou o resto da guerra em campos de trabalho escravo. Em 1947, ele tentou emigrar ilegalmente para a área do Mandato Britânico, conhecido pelo nome romano de Palestina, mas acabou preso nos campos de prisioneiros dos ingleses na ilha de Chipre. Em 1948, ele finalmente conseguiu emigrar para Israel. Benjamin e seu irmão mais novo, Zygmunt, eram filhos de um casal judeu que vivia na cidade industrial de Lodz. Lodz era a segunda maior cidade da Polônia antes da guerra, e 1/3 de seus habitantes eram judeus. O pai de Benjamin, Moshe, era o dono de uma fábrica de velas, e sua mãe, Brona, era enfermeira. Em 1939, assim que comecei a cursar a 3ª série, os alemães ocuparam Lodz. Os judeus foram proibidos de andar de ônibus e tinham que usar uma estrela amarela nas roupas. Como os alemães costumavam sequestrar judeus nas ruas para levá-los como escravos, meu pai não saía de casa. Tornei-me o mensageiro da nossa família e andava para cima e para baixo com o filho da nossa empregada. Antes da guerra, ele e eu vivíamos em mundos diferentes, mas estávamos juntos todos os dias. Quando o gueto de Lodz foi criado e todos os judeus forçados a morar lá, em abril de 1940, dei um jeito de levar tudo que podia de nossa antiga casa para nossa nova habitação no gueto. Em 1944, quando eu tinha 14 anos, minha família foi agrupada e colocada em vagões de gado, em uma das últimas decomportações daquele gueto. Como foi um dos primeiros a entrar no vagão, consegui ler a mensagem escrita com sangue na parede: "Chegamos a Auschwitz, e aqui eles acabam com a gente." A mensagem não aparecia quando o vagão ficava cheio, mas eu não tinha mais dúvidas sobre o nosso destino. Benjamin foi deportado para Auschwitz e mais tarde para um campo de trabalho escravo em Hannover, Alemanha. Após a guerra, com apenas 16 anos, ele migrou para a área de mandato britânico, denominada Palestina pelos antigos romanos, com um grupo de órfãos. Perseguição contra os negros na época do nazismo. Os negros durante o período do Holocausto. Embora os nazistas não tivessem um programa organizado para eliminar os afro-alemães, vários deles foram perseguidos, assim como foram outras pessoas com ascendência africana. Vários negros, tanto na Alemanha quanto nos territórios por ela ocupados, foram mantidos em isolamento, e um número ainda desconhecido foi esterilizado, preso ou sumariamente executado. 1. A perseguição nazista à população negra ocorreu a despeito de seu pequeno número na Alemanha. No ano de 1933, os negros perfaziam apenas cerca de 20.000 pessoas dentre uma população de 65 milhões de pessoas. Os filhos de mulheres alemãs e soldados africanos que haviam servido junto às tropas francesas eram vistos como uma ameaça à pureza da raça germânica. Os nazistas se referiam a eles como os bastardos da Renânia. Os negros de outras áreas das Américas e da Europa também foram vítimas do regime nazista. Assim que eram encontradas as áreas europeias ocupadas pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, eram mortos ou feitos prisioneiros de guerra.